Apocalipse 3, 20 nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Amém. Queridos, certamente nós já ouvimos falar acerca das 7 igrejas da Ásia e, consequentemente, as cartas que foram enviadas àquelas igrejas. Para cada uma daquelas igrejas, uma carta diferente, considerando que Deus ele conhecia cada uma daquelas igrejas. Então, tinha igrejas que tinham seus pontos positivos e igrejas que tinham seus pontos negativos. E nós temos igrejas que se achavam nada, mas que eram muito, e tinha igrejas que se achavam muito e que não era nada. E essa que se achava muito e não era nada, que na realidade precisava de uma conversão, de uma transformação, era a igreja de Laodiceia. Se nós observarmos a história da igreja de Laodiceia, era a história de uma igreja pomposa, economicamente muito bem financeiramente. A igreja de Laodiceia não sofria com problemas de finanças. Pelo contrário, era uma igreja que estava situada em uma cidade riquíssima, em uma cidade, vamos dizer, onde a medicina era muito forte, onde vinham pessoas do mundo inteiro para se tratarem ali na cidade de Laodiceia. E se volvermos os nossos olhos para o texto sagrado, nós iremos iniciar esta carta com uma fala comum. Preste atenção. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. O anjo é o pastor daquela igreja. Essas coisas diz o Amém. Essas coisas diz a verdade. Essas coisas diz aquele que fala e que se estabelece tudo. A testemunha fiel e verdadeira, aquele que não mente. Está falando de Jesus Cristo. O princípio da criação de Deus, aquele que é o primeiro, aquele que existe desde toda a eternidade, o princípio da criação, Jesus Cristo. Versículo 15 ele vai dizer: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. É interessante que esta fala ela é uma fala comum em todas as outras cartas. Eu conheço as tuas obras. Aquele que sonda, aquele que anda no meio da igreja, aquele que conhece a igreja, aquele que conhece os pastores, diz o Senhor, diz Jesus Cristo: eu conheço as tuas obras. É importante que nós saibamos desta realidade esta noite. O Senhor é aquele que nos sonda e que nos conhece. O Senhor é aquele que nos conhece perfeitamente. Ele conhece a você como filho muito mais do que sua mãe, muito mais do que seu pai, muito mais do que seu amigo. O Senhor é aquele que te sonda e que te conhece. Conheço as tuas obras. O Senhor, Ele sabe das nossas boas obras. O Senhor, Ele sabe das nossas obras que são más. Ele sabe daquilo que a gente faz em público, mas Ele também sabe aquilo que nós fazemos no privado. Ele sabe aquilo que nós fazemos quando estamos expostos, mas Ele sabe também aquilo que fazemos quando estamos ausentes de comunidade, ausentes de gente, ausentes de pessoa. Então, o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o olho vivo diante de quem as nossas vidas se encontram descortinadas. Ele então vai dizer: conheço as tuas obras. E quais são
as obras em nome de Jesus. Ele diz: eu sei que vocês nem são frio e nem são quente. Quem dera fosses frio ou quente. A vida da igreja de Laodiceia era uma vida detestável. E a comparação aqui, o proceder daquela igreja, a forma como aquela igreja se portava diante de Deus, era semelhante à água morna. Até hoje a gente tem pessoas que, quando não estão muito bem, quando elas estão indigestas, o que é que elas fazem? Elas dizem assim: vai lá, toma aquela, faça ali uma água morna, e aí quando a gente coloca água morna na boca, a vontade imediata é de quê? É de vomitar. Quando a gente quer provocar o vômito, um dos caminhos é a água morna. E Jesus, então, ele vai dizer: olha, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A ideia aqui é que aquela igreja era uma igreja intragável. É que o comportamento daquele povo era um comportamento intragável. Eram pessoas que se arrogavam não precisarem de nada. Eu não preciso de nada, eu já tenho o que eu quero ter, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Uma carranca da arrogância, uma carranca do orgulho havia vestido aquela igreja. A roupagem daquela igreja era arrogância, a roupagem daquela igreja era a prepotência. E talvez muita gente esteja nesta mesma situação. Pastor, porque eu não preciso de Deus. Pastor, porque eu não preciso de ninguém. Pastor, porque eu sou bom, eu sou santo, eu vejo muito bem. Eu não preciso. E aí vem aquele que sonda e que conhece e diz assim: pelo contrário, você precisa se converter. É isso que Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ter um encontro real com Jesus Cristo para que você não venha se perder eternamente. Porque aquela era uma igreja perdida que achava que havia se encontrado na vida. Então olhem para o texto sagrado, queridos. Olha o versículo 17. Olha o que a igreja de Laodiceia dizia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí olha o que Jesus vai dizer: e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então percebam, aquilo que tinha naquela cidade era aquilo que faltava na igreja. Então, era uma cidade rica, mas o Senhor chama aquela igreja de pobre. Entendam que essa pobreza aqui ela é espiritual, que é a pior de todas elas. Então era uma igreja pobre espiritualmente. Aquela cidade tinha um colírio oftalmológico, mas o Senhor vai dizer que aquela igreja era uma igreja cega, que eles precisavam ver. Aquela cidade também há quem diga que lá havia uma tecelagem, né? Lá havia tecidos, mas o Senhor diz que essa igreja ela está nua, não é? Pobre, cega e nua. Nós não precisamos de nada. O Senhor vai dizer: pelo contrário, eu que conheço o coração de vocês, eu sei que vocês precisam. Sabe, queridos, e diante da palavra de Deus nós precisamos nos calar.
Diante da palavra de Deus, nós precisamos nos render e aceitar que a realidade descrita por Deus é a real realidade acerca de todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e precisam de salvação. E Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela precisava se converter de fato e de verdade. Quem sabe seja hoje a sua realidade. Quem sabe seja hoje a sua necessidade. Talvez você se arrogue ser espiritual. Talvez você se arrogue, olha pastor, Deus sabe da minha vida. Eu não estou na igreja, eu não preciso de uma igreja, Deus conhece, e Ele conhece mesmo. E hoje Ele chega para nós e diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. E isso me faz lembrar, queridos, daquela visita maravilhosa que Jesus fez a Zaqueu. E o Senhor diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu irei à sua casa. E o Senhor vai à casa de Zaqueu e ele ali traz alimento espiritual à vida de Zaqueu. Zaqueu tem um encontro real com Cristo. Zaqueu entende o Evangelho, ele internaliza o Evangelho e ele é provocada uma mudança na vida de Zaqueu, que é a mudança que foi provocada na minha vida e a mudança que precisa ser provocada também na sua esta noite. A palavra de Deus pregada, o Evangelho de Jesus Cristo exposto e uma resposta nossa a esta voz tão maravilhosa, tão doce, tão suave que é a voz de Jesus Cristo. Olha qual é o conselho de Jesus. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, amém? Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Sabe, queridos, não existe riqueza maior do que aquela que emana de Jesus Cristo. Não existe tesouro maior do que aquele que nos é oferecido por Jesus Cristo. A riqueza de fato e de verdade é aquela que nos é dada através da pessoa bendita de Jesus Cristo. A salvação eterna. A palavra do Evangelho, que é tesouro inestimável. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que sejas de fato ricos. Vestiduras brancas para te vestires. O que é vestiduras brancas? É a ideia de santidade. Quando vocês comprarem de mim ouro refinado pelo fogo, então vocês terão condições de terem uma vida de santidade e de pureza. E é interessante, queridos, porque a ordem da salvação é: primeiro o Senhor nos limpa. Ou melhor, primeiro Ele nos arranca do lamaçal. E eu chamaria isso de regeneração. E depois Ele tira de nós a lama. Eu chamo isso de santificação. Então Deus, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. E agora? Ele quer nos dar vestiduras brancas para nós nos vestirmos. Ele quer nos santificar. Então tudo acontece em Jesus. Só que a igreja de Laodiceia não estava em Jesus. Tudo que Laodiceia era fora de Cristo. Tudo que Laodiceia era a par de Cristo. E eu e você não podemos viver a par de Cristo.
nós precisamos viver na dependência de Cristo. Porque somente Jesus tem ouro refinado, somente Jesus tem vestiduras brancas, e somente Jesus é capaz de fazer com que nós enxerguemos de fato e de verdade. Sem Jesus nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, cada um se desviando pelo seu caminho. Nós éramos cegos guiando outros cegos. Mas quando Jesus entra na nossa vida, então ele nos faz enxergar a vida como ela é de fato. Então, qual é o conselho de Jesus à igreja de Laodiceia e extensivamente a nós esta noite? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Um dia nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E é importante, queridos, que nós nos arrependamos hoje, para que a nossa vergonha ela não seja exposta amanhã. A palavra de Deus hoje a nós é que Ele tem o que eu e você precisamos. O que é que você quer que o Senhor lhe faça? Ele tem aquilo que você precisa. Ele tem salvação, Ele tem visão, Ele tem remédio, Ele tem cura para a nossa alma, para o nosso coração. Jesus então ele vai concluir dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Em outras palavras, Jesus diz assim: olha, não fique com raiva não. A palavra é dura, mas é uma palavra de salvação. Eu repreendo porque eu amo. Seja zeloso, seja responsável com a sua vida, com o seu futuro eterno. E arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. O que é isso, irmãos? É o Evangelho. É a pregação do Evangelho. É a palavra lida, é a palavra explanada que bate todos os dias à nossa porta. E a palavra a nós é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e comungarei com aquele que abrir a porta, e ele vai comungar comigo. Eu darei a ele de graça da fonte da água da vida. Ele comerá do maná e nunca mais terá fome, como diz as Escrituras Sagradas.